O Nair começa dizendo: caramba, o que nós temos aqui? Ele fala que ela é uma gatinha e que definitivamente ela faz o tipo dele. Ele fala que ele vai se aproximar e que nós vamos ver o que ela tem para dizer. Ele pergunta como ela vai e fala que ela é incrível e ela agradece. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Aaron e pergunta qual o nome dele. Ele fala que o nome dele é Nair e diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta se ela é dali mesmo de Houston, mas ela diz que é de Louisiana. E fala que apesar disso, ela mora ali há 4 anos. Ele fala que já esteve em Louisiana e que não se deparou com pessoas muito legais. E ela diz que isso às vezes acontece. Ele pergunta o que ela está fazendo de bom e ela diz que só estava dando uma caminhada. Ele pergunta se ela mora ali perto e ela diz que mora logo ali na esquina. Ela fala que estava muito quente, então ela resolveu sair para dar uma volta. Ele fala que ele gosta muito do clima dali, apesar de que tem feito realmente muito calor. Ele fala que ela está incrível e ela pergunta para onde ele estava indo. Ele fala que estava indo para o carro dele. E ela pergunta pegar o seu carro e ele diz que sim e fala que estava saindo para comer alguma coisa. Ela pergunta se ele vai levá-la para jantar e ele pergunta se ela vai pagar. Então ela pergunta se ele está acostumado às garotas pagarem um jantar para ele. Ele fala que na verdade não, mas que seria muito bom. Ela fala que estaria disposta a ir em um encontro com ele e ele pergunta se é verdade. Ela fala que sim. Ele pergunta se ele faz o tipo dela ou algo do tipo. Ela fala que definitivamente ele faz o tipo dela. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. E fala que jamais estaria falando com ele se ela não fosse solteira. Ele pergunta há quanto tempo ela está solteira e ela diz que há 1 ano. Ele pergunta o que aconteceu, ela diz que ficou com o cara por um tempo, mas que não deu muito certo. Ela fala que ele era de Louisiana e que ela acabou se mudando para ali. Ele pergunta se eles se conheceram em Louisiana, mas ela diz que não, fala que eles se conheceram ali e se mudaram para Louisiana, mas que não deu certo. Ela fala que eles não estavam na mesma sintonia e que desde então ela está tentando fazer amigos por ali. Ele fala que então ela está ali há 1 ano, mas ela fala que não e fala que ela já está ali há 4 anos. Ele fala: caramba, já está aqui há 4 anos. Ela fala que já está ali há um bom tempo e que ela já está familiarizada. Ele pergunta quantos anos ela tem, ela diz que tem 24. Ele fala que então ela se mudou para ali quando ela tinha 20. Ela fala que é verdade e pergunta quantos anos ele tem. E ele diz que tem 27. Ela pergunta quanto tempo ele está morando ali e ele diz que também há 4 anos. Ele fala que gostou das tatuagens dela e pergunta quantas ela tem. Ela diz que tem 10. E em seguida ele pede o Instagram dela e ela começa a passar para ele. E depois disso ele pergunta o que ela pretende fazer agora e ela diz que nada demais, mas que eles podem ir para o encontro. Ele pergunta o que ela pretende fazer e ela fala que não sabe, então ele a convida para entrar no carro dele. Ela pergunta se o carro dele está ali e diz que tudo bem. Ele pergunta como estava indo o dia dela, ela fala que, para dizer a verdade, muito bem. Ela fala que, apesar de que está muito quente e que ela está suando. Ele fala que realmente está muito quente. Ela fala que é um carro muito legal e ele agradece. Ela pergunta se ele quer que ela lave o carro para ele e ele fala: o que? Você vai lavar meu carro? E em seguida ela diz que ele é um cavalheiro. Ele fala que ela é muito legal e, além de legal, também é muito bonita. Ele pede para ela colocar o cinto e ela diz: ah, legal, vamos dar uma volta. Ele pergunta se ela está com fome, ela diz que está com muita fome. Bom, e resumindo, ele a leva para um encontro. O Landon pergunta como ela vai, ela fala que está bem e também pergunta como ele vai. Ele pergunta qual o nome dela, mas ela diz que está ocupada agora. Ele fala que perguntou o nome dela e ela diz que agora não dá e ele fala que tudo bem. Então ele entra no carro e dá partida no motor. E quando ele a vê voltando, ele pergunta por que será que agora ela está voltando.
Ela pergunta como ele vai e ele fala que está bem. Ela começa a rir, diz que sente muito e fala que ela sabe que foi rude. Ela pergunta como mesmo é o nome dele e ele fala que já disse. Ela fala que o nome dela é Glória e ele fala que ele acha que agora é muito tarde. Ela diz que ela sente muito e ele fala que ela deveria se manter firme com as escolhas dela. Ela fala que ela só estava com muitas coisas na cabeça dela, ele fala que sente muito e pergunta e aí? Ela pede para que, por favor, ele diga o nome dele e ele mente e fala que o nome dele é John. E ela fala, John, é um prazer te conhecer. Ele fala que também é um prazer conhecê-la. Ela pergunta se ele é dali mesmo, mas ele fala que não e diz que ele é de Nova York. Ela pergunta o que ele está fazendo em Houston e ele diz que está ficando ali. Ela pergunta se ele está gostando, ele fala que está e pede para ela dar a volta. Ele fala que não disse para ela entrar e sim pediu para ela dar a volta. Ele pergunta o que ela estava dizendo e ela diz, e aí, John? Ele pergunta o que está rolando e ela fala que no começo ele queria conversar com ela. Ele fala que isso não faz diferença, já que ela não queria falar com ele. Ela fala que agora está conversando com ele e ele pergunta por que só agora. E ela fala que não sabe e diz que mudou de ideia. Ele fala que ele também mudou de ideia e que não quer mais conversar com ela. Ela fala que ela voltou porque realmente ela quer conversar com ele. E ele fala que está confuso e se perguntando por que só agora. E ela fala, você sabe, mas ele a interrompe e pede com licença. Ela fala que ele não está parecendo muito cuidadoso para quem estava querendo falar com ela ainda há pouco. Ele fala que ainda está tentando entender porque agora ela quer falar com ele e pede para ela tomar cuidado. Ele pergunta o que ela disse e ela agradece. Ela fala que ela também é nova por ali e que talvez eles possam fazer alguma coisa. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que ela é de Los Angeles. Ele pergunta quanto tempo ela está por ali e ela diz que há 2 anos. Ele fala que tem muitos carros passando por ali, que vai ser melhor eles conversarem dentro do carro e ela diz que pode ser. Ele pergunta e aí? E ela pergunta o que ele está fazendo. Ele fala que só precisou sair para resolver alguns negócios dele. Ela diz que não está fazendo nada e que está livre e ele pergunta se é verdade. E ela diz que sim. Ele pergunta quantos anos ela tem. Ela diz que tem 25. Ele pergunta se ela tem filhos e ela diz não, senhor. Ele diz que tem 27 e que ele também não tem filhos. Ele fala que ainda está confuso e pergunta por que ela agiu daquela maneira. Ela fala que nunca se sabe quando alguém se aproxima para falar com você e que é preciso ser cuidadosa. Ele fala que ela ainda não o conhece e que entrou no carro dele e que isso para ele não está fazendo sentido. Ela fala que está tentando saber um pouco mais sobre ele e que conversou um pouco com ele do lado de fora do carro. Ele pergunta qual a diferença do começo quando ele falou com ela para agora. Ele fala que ele é a mesma pessoa e que agora ela está no carro dele. Ela fala que agora ela sabe que tem algo acontecendo e que ele não é qualquer vagabundo. Ele pergunta se ela julga o livro pela capa e ela diz que às vezes. Ele pergunta o que ela faz e como ela começa a rir, ele pergunta por que ela está rindo, mas ela prefere mudar de assunto e pergunta o que ele faz. Ele fala que ele fez uma pergunta simples e pergunta por que ela não quer responder. Então ela responde dizendo que ela é bartender. Ela fala que trabalha em bares, ele fala que ela poderia simplesmente ter dito isso. Ela diz que ia dizer para ele e pergunta sobre o trabalho dele. Ele fala que ele é do ramo imobiliário e pergunta se ela é solteira. E ela diz que está solteira aproximadamente há 1 ano. Ele pergunta por que há tanto tempo e ela diz que não está sendo fácil e que ela está procurando alguém bem-sucedido. E ele pergunta como assim bem-sucedido e ela fala que ela precisa se manter, precisa fazer maquiagem, cabelo e fala que a maioria dos homens não consegue arcar com isso. Ela fala que essa é as necessidades dela e o estilo de vida dela. E ele pergunta, estilo de vida, sua necessidade, e fala que essa não é a responsabilidade de ninguém. Ele pergunta então se é isso que ela espera de um homem. Ele fala que não está procurando alguém com a mentalidade dela. Ela pergunta sobre o que ele está falando e ele fala que nem sabe por que ela entrou no carro dele. Ela fala que vai embora e ele fala que ela nem teria voltado se ela não tivesse visto o carro dele. E em seguida diz que isso é um fato. E ela diz que tudo bem.